Volta lembrando que estamos agora também ao vivo pelo Facebook, estamos no Facebook como CBN Grandes Lagos, dê o seu joinha, curta e compartilhe os nossos vídeos. Aqui nos estúdios estou com o Dr. Ian Seta, ele que é hipnoterapeuta, e a gente vai bater um papo aí para vamos falar sobre essa questão da hipnoterapia, hipnose, desmistificar algumas coisas e também esclarecer a população sobre outros aspectos. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar aí pelo básico, né? O que é hipnoterapia, o que é hipnose, que esse é um assunto que cria bastante dúvida. A gente sempre fala em hipnose, você tem aquelas, fica ali o relógio, né, de um lado para o outro, vai hipnotizar, vai mandar a pessoa fazer o que quem hipnotiza quer. O que é exatamente isso? Como que a gente pode explicar de palavras fáceis aí para os nossos ouvintes? Bom, aqui nós estamos simplesmente conversando, né? Estamos conscientes. A hipnose é simplesmente atravessar o fator crítico do consciente e ir para a mente subconsciente. Esse seria a definição mais fácil de hipnose hoje. E a gente, com a hipnoterapia, a gente usa a hipnose como um caminho de fazer a terapia. Então a gente primeiro coloca a pessoa, induz ao transe, e o transe é muito tranquilo, a gente simplesmente transita de um estado ao outro, isso acontece todos os dias, e no subconsciente a gente consegue sim fazer a terapia. A hipnoterapia, na verdade, é uma utilização da hipnose para uma aplicação terapêutica da hipnose. Sim, esse é o que a gente faz, né? A hipnose ela pode ser usada também para show, que as pessoas têm mais esse conhecimento em shows, hipnose de palco, mas para a clínica ela também tem resultados fantásticos. Como que funciona assim no cérebro? Porque a gente vai falar da hipnose que a gente mais conhece como show, né? Como o senhor disse. Essa questão de você hipnotizar a pessoa e você sugestionar, né? Faz umas sugestões, a pessoa, por exemplo, pega uma cebola, fala, você está comendo uma maçã. Como que isso? Por que isso ocorre? Qual que é esse processo que ocorre dentro do cérebro? Ela ocorre principalmente porque a pessoa já tem a sensação da maçã dentro dela. Certo. Então, com a hipnose, a gente é simplesmente um guia. A gente vai guiando e a gente chega lá nessa sensação que ela tem de maçã. Então, ela acredita realmente que está comendo uma maçã. No caso da terapia, a gente busca emoções associadas que vieram trazer hoje no mundo consciente nosso, traumas, fobias. E aí a gente consegue tratar muitas fobias, pânico, medo de dirigir, avião. Mas a gente é simplesmente um guia. A gente fala que a gente nunca leva o cliente no colo, ele tem que simplesmente participar do processo. Ele é, inclusive, a parte mais importante do processo. Se ele não quiser ser hipnotizado, isso não acontece, porque hipnose não é um duelo de mentes, é simplesmente uma permissão. Certo. Tem pessoas que são mais difíceis e mais fáceis de serem hipnotizadas? Todos são hipnotizáveis, mas tem pessoas que elas simplesmente se entregam mais fácil ao processo, elas entendem. Então a gente às vezes precisa de um tempo maior para tirar os mitos, os medos, as crenças. Então isso demanda um pouquinho mais de tempo dependendo de caso a caso. Mas todo mundo entra em hipnose. Tá. A pessoa ela tem consciência quando ela está hipnotizada? Ela sabe, assim, como que é esse processo? Eu falo porque eu nunca fui hipnotizado, né? Então não sei como que é esse processo. Ela tem consciência quando vai falando, porque as pessoas ficam surpresas, né? Falam, eu tô, pela experiência, falaram, eu tô ouvindo, eu sei que eu tô fazendo, tal, mas a sugestão acaba, eu não sei, ela acaba entendendo de outra forma. Como que é? A pessoa, ela tá consciente o tempo todo? Ela tá consciente o tempo todo, ela tá ouvindo o tempo todo. Inclusive, ela tem essa questão protetiva dela. Nada que for sugestionado contra a ética, a moral dela, ela simplesmente não permite. Ela emerge do transe e fala, não, isso não é para mim. Então, ela tem plena consciência, inclusive mais consciência até do que a gente está agora aqui. Ela tem simplesmente mais aptidão de perceber as coisas que estão sendo faladas ao redor dela. Então, ela fica consciente de tudo. Tá. O senhor falou um pouquinho aí sobre a questão das fobias. Quais são as principais indicações para a hipnoterapia? As indicações são variadas. Hoje a procura é muito grande para a questão de depressão, síndrome do pânico, fobias de variada ordem, desde borboleta, cachorro, avião, altura, medo de escuro e por aí vai. É importante sempre destacar que fobia é um medo descontrolado. O medo é importante na nossa vida até para uma questão de autopreservação, de prudência, mas o medo sim, ele acarreta enorme desconforto para a nossa vida. Certo. Quando a pessoa, normalmente essa fobia, ela tá ligada a alguma coisa, algo assim, algum evento traumático do passado,
Ou não necessariamente? Não necessariamente, não precisa ser um trauma propriamente dito, mas podem ser coisas que aconteceram na infância, que o subconsciente entendeu que aquilo era muito complicado para ele, para a emoção dele. A gente pode fazer uma regressão, algumas regressões, e fazer chegar a essa causa. Por isso, quando a gente resolve essa causa, o sintoma simplesmente desaparece. Certo. E o subconsciente, vamos explicar o que exatamente seria o subconsciente, doutor? Por exemplo, hoje, se eu perguntar para você o que você comeu há 16 dias atrás, provavelmente não faz sentido para você lembrar disso, porque o nosso consciente ele tem a nossa memória de curto prazo. Se você lembrar o que você comeu no café da manhã, isso vai fazer mais sentido para você. Às vezes nem no café da manhã, viu? Dependendo do dia. O que acontece é que o nosso subconsciente ele guarda uma biblioteca da nossa vida, de fatos e principalmente emoções. Então, uma das coisas que a gente consegue na hipnose é acessar o subconsciente e aí a gente consegue a hipermnésia. Então, é muito fácil você voltar para um passado muito distante que hoje, conscientemente, você não conseguiria lembrar, com certos gatilhos. Um exemplo fácil. Se tocar a música do Ayrton Senna, provavelmente vai te remeter a uma memória, ou no domingo, ou quando teve o falecimento dele, ou questões que aconteceram na sua vida associadas a isso. Na hipnose também, a gente simplesmente consegue com esse gatilho ir para um passado, às vezes uma vida intrauterina, com 2 anos, 3 anos, isso é muito comum. Tá. E como que o senhor faz a hipnose, né? De que maneira chega a um estado hipnótico? A gente tem alguns métodos de indução, são variados, a gente simplesmente vê qual é a porta de entrada daquele cliente. Cada pessoa ela é induzida, pode ser induzida de uma mais fácil de uma maneira. Sim, sim. Dependendo da... Sim. Tem gente que é mais fácil, tem gente que é um pouquinho mais complicado, mas todo mundo entra. Isso é um mito que as pessoas falam, eu não entro. Todo mundo entra porque é um estado natural da mente. Hipnose também é foco e concentração. Um dia que você deixou a chave em cima de uma mesa e esqueceu, você foi procurar outras coisas, simplesmente não enxergava a chave, é porque você estava focado em outra coisa. Então a hipnose, quando a gente consegue foco e concentração, a gente faz essa indução e a pessoa está lá. Muitas vezes é muito comum, mesmo na hipnose de rua, de palco, a pessoa está vendo o ídolo e se pergunta para ela, você acha que você está hipnotizado? Ela fala, não, porque ela está te ouvindo o tempo todo, de repente a expectativa dela de hipnose era outra. Era outra coisa, né? Ficar num estado totalmente alterado. E às vezes ela não percebe, isso é muito engraçado. Então, mesmo na clínica, a pessoa às vezes, como ela está ouvindo o tempo todo, mas ela está revivendo, rememorando, sentindo aquilo, ela não tem essa consciência se ela está ou não. Mas isso pra gente não importa, a gente sabe se está ou não, e a gente consegue fazer a terapia lá em si. E quais seriam, quais seriam alguns métodos aí utilizados? Assim, pela voz, música, A indução que eu mais gosto, que eu acho mais efetiva, chama Dave Elman. Dave Elman, ele fez um protocolo muito singular e o protocolo dele sempre tem um porquê, desde fechar os olhos, fracionamento, amnésia de número, e aí a pessoa simplesmente ela se permite ir num transe bem profundo, e a gente consegue aprofundar mais. A hipnose a gente consegue vários níveis de profundidade, para a clínica a gente precisa de um específico, que a pessoa continue falando com a gente, porque existe ainda um muito profundo que chama Status Dale. Dale era ele viveu na época de 1800 mais ou menos, ele fazia cirurgias sem anestesia, não existia a época, depois veio a morfina e tal, e não precisou desse tipo de indução. Essa para a clínica não é muito efetiva, porque a pessoa não fica tão consciente assim. Mas o nível de profundidade a gente vê e sabendo exatamente onde a pessoa está, a gente consegue fazer tratamento. Bom, estou conversando com o hipnoterapeuta Ian Seto. Caso você queira também mandar uma pergunta, manda aqui para o nosso WhatsApp, que é o 991 34 19 59, qualquer assunto aí sobre a hipnose. Vamos entrar também em outro mito, né? Vamos colocar assim, 2 mitos. Aquele negócio do reloginho funciona também, de ficar olhando o relógio? O reloginho, na verdade, o que está por trás dele é o cansaço ocular. Né? Se comprova que o cansaço ocular também é um fator de fazer você relaxar um pouco mais. Então, funciona, mas é principalmente a técnica que está por trás dele. Hoje você tem mais efetivas, por exemplo, a indução da Dave Elman, que é mais efetiva até que essa, mas a indução ocular funciona. Só às vezes alguns, essa questão de coisas, sei lá, um tic-tac, alguma coisa que fique sempre repetindo, isso pode ajudar aí. Ajuda também. Fazer, né, algum barulho assim. Sim. E eu fico imaginando, o pessoal sempre também volta na questão aí dos mitos, né, que, para
estala o dedo e volta. Se não tivesse estala o dedo, se não falar para voltar, a pessoa pode ficar hipnotizada muito tempo, horas ou não? Essa pergunta acho que é a que mais acontece. Já me perguntaram, doutor, se o senhor morrer aqui, eu vou ficar preso no trânsito? Eu falo, olha, vai ser um azar. Depois você vai ter que me tirar aqui, né, levar esse corpo. Mas não fica presa no trânsito, porque é algo muito natural. Sem a sugestão, a pessoa simplesmente ela emerge 2, 3 minutos, 5 minutos talvez. Mas ninguém fica presa no trânsito. Ela simplesmente percebe que não está sendo mais sugestionada, ela começa como se estivesse acordando de um sonho. E ela não fica presa no trânsito. A pessoa deve ficar preocupada, né? Vou para lá e acontece uma coisa, o doutor sai, precisa resolver um problema, fico lá 2, 3 horas lá no... Então isso não, a pessoa volta normalmente. Normalmente. Tá. Como que as pessoas para se tornar hipnoterapeuta? São cursos? Como que funciona? É sempre importante fazer um curso certificado, né? No nosso caso a gente tem da Omni, que é a maior escola do mundo, de hipnose, hoje ela é sediada na Suíça. O Ministério da Saúde regulamentou, a partir da portaria 702 agora, de março, bem recente, né? Março agora, já? Março agora, mês passado. Como prática integrativa ao SUS. Ele está reconhecendo também, uma prática que já é reconhecida pela ONU, e hoje a gente está adentrando no nosso sistema de saúde. Ainda a gente não sabe efetivamente como o SUS vai usar a hipnoterapia, se para tratamento de dor, de fobia, a gente ainda não tem essa plena consciência de como vai ser. Foi regulamentado, mas ainda não foi implementada no Sistema Único de Saúde. A gente ainda não tem essa informação completa, mas já é um bom sinal, como prática integrativa, e aí a gente, com os resultados que a gente sabe que pode ajudar muito a saúde pública. Tá. Qual que é a formação do senhor? Eu sou administrador de empresa, tenho algumas pós-graduações, né? Também sou servidor público e apaixonado por mente. Então já venho estudando isso há muitos anos, né? Cursos de hipnose eu já fiz vários aí. E hoje a nossa meta é sempre ajudar pessoas, né? A nossa prática clínica, tem gente que gosta mais de hipnose de palco, mas a nossa é mais a parte terapêutica. E como que surgiu esse interesse aí pela hipnose? Aquela frase que a gente usa muito pouco da nossa mente sempre me instigou muito. E eu queria comprovar isso. Hoje eu percebo que isso é verdade. Né? A gente pode usar muito mais da nossa mente. 15 minutos de hipnose equivale a 4 horas de sono. Não que você faça isso todo dia. Então se eu dormir meia hora, tá bom? Para sempre? Não, isso é claro que seria uma questão emergencial, um dia que você vai fazer um concurso público e não dormiu bem. Mas eu sempre quis saber quão poderosa é a nossa mente. E eu venho estudando isso de várias formas e cheguei hoje na hipnose clínica, que é hoje o que eu mais gosto. Doutor, agora que tocou nesse assunto também, por exemplo, uma hipnose, vamos colocar dessa maneira, hipnose mal... Porque a gente está falando de acessar o subconsciente, uma coisa que a gente entende até certo ponto, né? Porque é algo, pra gente, assim, mano, que é leigo, é algo um pouco mais difícil e bastante complexo. Uma hipnose mal feita, vamos dizer assim, isso pode acarretar um dano para a pessoa? Existe uma hipnose mal feita, vamos colocar assim? Sempre existe, né? Como toda prática. Na verdade, a gente não vê efeitos colaterais negativos na hipnose propriamente. A pessoa vai desenvolver uma fobia nova, coisa assim? Não, a gente não vê isso. Na verdade, pode acontecer acontecer uma falsa memória naquele subconsciente. Isso pode acontecer. Tanto é que hoje a gente não é permitido no Brasil utilizar a hipnose como prática forense. A gente não pode usar isso como meio de prova, porque a gente tem sim a possibilidade da hipnose fazer uma hipermnésia, lembrar talvez de algo que aconteceu, um evento criminoso, mas há a possibilidade também de colocar ali eventos que às vezes não aconteceram, por isso que ela não é utilizada para fins legais. Mas sim, isso pode acontecer, é bem difícil, muitas vezes o cliente percebe e fala, não, isso não faz sentido para mim, ele simplesmente diz não, e ele emerge do transe. É muito importante falar que, como ele está ouvindo o tempo inteiro, ele simplesmente não vai contar segredo, ele não vai fazer nada que não seja ético, moral, nada contra os valores dele, simplesmente porque ele está em transe. Muito pelo contrário, ele tem a percepção muito mais aguçada de tudo que está acontecendo. Mas por isso é sempre importante procurar um terapeuta certificado, né, com conhecimento. Certo, então, conversei com o doutor Ian Seta, ele que é hipnoterapeuta, falando desse assunto aí que daria para falar horas e horas, né, porque é bastante instigante e
né, com essa novidade que eu, sinceramente, não sabia, né? Fiquei sabendo um pouquinho antes do doutor entrar que agora está sendo reconhecido, inclusive, pelo SUS, né? Que vai entrar, né? Vai ser implementada aí a hipnoterapia. Então, mostra aí que muito além dos mitos, né? É algo científico que pode ajudar na vida dos pacientes. Né, sim. Isso é algo que nos deixa muito felizes, assim, que o Brasil já implementou algo que a ONU já reconheceu. Então, os outros países, como que é a questão da hipnoterapia? A gente vê uma prática bem grande em relação à clínica, né? Estados Unidos, Portugal, alguns países europeus já tem uma prática até maior nesse sentido. Inclusive até para questões legais. Lá tem algum avanço em relação à hipnose forense, mas no Brasil a gente ainda está caminhando. O forense nos outros países tem? Ele é utilizado? Sim, eu não tenho a certeza em relação a se seria prova testemunhal, qual a prática que eles usam lá. Mas eles conseguem usar um pouco da hipnose forense lá para alguma resolução de caso. E como que ela, onde que é o, digamos assim, o berço da hipnose, assim, o país ou região aí que floresceu bastante? Ela tem vários berços, né? Agora, no ano passado a gente teve o falecimento do Jerry Kein, né? Que inclusive foi o dono da Omni, o instrutor da Omni. E é um cara que abriu muito a hipnose para o mundo, com a Omni em si. A gente tem hoje na Suíça o Hans, né, desenvolvemos muito ali naquele lado europeu, mas a gente teve vários nomes antigos da hipnose, né? Freud usava hipnose também? Freud começou com hipnose, né, e ao fim da vida dele ele dizia que hipnose funcionava, ele que não se declarava um bom hipnotista, mas ele também teve uma época muito complicada, falava muito de sexualidade, então já era ele não quis essa pecha ainda de hipnose. A hipnose, como é muito mítica para muitos, né, ela foi até proibida no Brasil, entre a Era Vargas e voltou a ser permitida a partir do Collor. Então há sempre esse mito e ele não quis levar mais além da questão dele, então falava tanto de libido, ele não quis também levar mais a hipnose adiante. Mas ele dizia que funcionava assim. Tá certo, então. Doutor Ian, obrigado aí pela participação aí com a gente. Forte abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom, agora 10h51, a gente vai para o intervalo.